Olá, boa noite a todos. Estamos voltando. A imagem estava travada, as pessoas não estavam me vendo. Eu saí e voltei agora para continuar a conversa com a Silvana Andrade, jornalista. E agora? Agora está perfeito, Que bom. Ufa, perfeito. que bom. Então vamos dar início à nossa conversa. Silvana, é uma honra recebê-la aqui. Agradeço muito por ter aceito o convite, em conversar sobre a Lei Maria Albana, Lei 14.198, que trouxe o direito dos pacientes internados nos hospitais, quando não puderem receber visitas, em receberem uma videochamada, né? E o que me chamou a atenção, Silvana, é que você é, correu muito atrás para conseguir ver a sua mãe uma última vez e não se conformou, ainda que você tenha conseguido, após ter feito tantos contatos, você não se conformou e quis que isso se tornasse uma lei e valesse para todos os brasileiros, né? É, eu sei que para você deve ser muito emocionante, né, falar isso, deve vir uns flashes da sua mente. Então, eu quero que você fique muito à vontade para relatar como que isso aconteceu, o que que aconteceu, qual foi o Uhum. tratamento dado. Eu achei um tratamento muito cruel e desumano quando falaram que era impossível, né, autorizar essa videochamada, que não era protocolo do hospital, né? É, fique à vontade, Silvana, a gente vai conversando, vai bater um papo. E ao final, se no portal, deixa a live gravada para quem tiver interesse em assistir. Ótimo. Bom, doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. Nosso encontro, além de importante em termos de comunicação, eu fico muito feliz de conhecer uma pessoa como você, com tanta consciência, tanto conhecimento e que faz a diferença. Obrigado. É, é sempre muito, vamos dizer assim, emocionante, difícil falar sobre isso, mas o que houve? Eu perdi pai e mãe praticamente ao mesmo tempo. E nesse período, nos últimos 11 meses, eu perdi 10 pessoas da família, Nossa. entre pai, mãe, tios e primos. Não todos, claro, por Covid, por circunstância mesmo, outros motivos. Os Quando profundos minha mãe, sentimentos. obrigada, quando a minha mãe foi para o hospital, pela última vez, antes da Covid, ela estava fazendo uma cirurgia de fêmur. Já era a quinta cirurgia que ela ia submeter. E naquela época, logo no início da pandemia, no dia 16, eu conversei com os médicos, porque em Recife, no Hospital Português, já havia pacientes com Covid que tinham chegado no navio. E o médico disse, não se preocupe, eles estão em outra ala. Mas minha mãe estava muito debilitada, Uhum. tão debilitada que os médicos não queriam falar que meu pai havia falecido. Ela fez a cirurgia, após a quinta cirurgia, ela recebeu a notícia quando já estava voltando para casa. E ela retornou para casa com Covid. Já foi apresentando alguns sinais, os médicos que foram visitá-la, enfim, não acharam que poderia ser algo mais grave, até que o quadro foi realmente agravando e ela teve que ser internada com a síndrome respiratória aguda grave. Naquele momento eu me lembro, a última imagem que eu tenho da minha mãe, ela entrando no elevador, na cadeira de rodas, e eu Sim. dizendo, mãe, eu te amo, vai ficar tudo bem. E aí, principalmente naquela época, ou em qualquer situação dessa, quando alguém que você ama, você se despede dessa forma, achando que você vai encontrar, a angústia é maior da não despedida. E é isso que a pandemia veio mostrar. Então, surgiu a partir da Covid, eu fui acompanhando, eu só tive notícias da minha mãe 3 dias após o internamento, ela autorizou ser entubada, a gente não ficou sabendo, e quando o caso foi se agravando, até o momento que os médicos desenganaram, eu pedi para fazer uma videochamada porque eu queria me despedir dela. E esse pedido, a princípio, foi negado pela enfermeira. Não, isso aqui não se faz. Né? Era muito no Uhum. início da pandemia. E naquele momento, doutor Rodrigo, eu senti a dor do mundo. Porque você Imagino. perder alguém que você ama, um pai, uma mãe, filho, esposa, enfim, é uma dor muito grande.
mas sem você poder dizer algo, porque os pacientes com Covid, eles entram no hospital, entravam, e se saíssem vivos, os familiares veriam. Se não, sairia num caixão lacrado, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Não podia visitar, Aquela né, por causa da pandemia, né? Não, não, não podia. Inclusive o isolamento, você tem uma antessala, né? Mas no caso da Covid, isso e é muito Uhum. transmissível. Naquela época era inviável. E quando eu senti essa dor minha e do mundo, da não despedida, de não poder dizer, olhando, vendo, mesmo que distante, como eu fiz com o meu pai, eu me despedi dele na UTI, isso é devastador. A Uhum. gente sabe que hoje os profissionais de saúde, o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, inclusive, fez uma pesquisa recente, 62% dos enfermeiros estão com a saúde mental comprometida por conta desse período da pandemia. Então, seja medo, Uhum. pânico, outras manifestações dessas. E a não despedida causa isso porque é um luto. É como, ao mesmo tempo, e quando eu fui conversar com a doutora Ana Carolina Lobianco, a vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, eu disse, doutora, é ao mesmo tempo a morte repentina com o desaparecimento. Então, é a angústia de quem perdeu alguém que desapareceu Uhum. e que perdeu alguém pela morte. São esses dois lutos. E aí, naquele momento que eu me senti assim, muito mal e eu chorei muito, eu procurei uma jornalista em Recife, a Aline, e disse o governo do estado precisa saber o que está acontecendo. E aí começa, né, o governo do estado, o Ministério Público do estado de Uhum. Pernambuco, o Conselho Federal de Medicina, enfim, uma série de órgãos para mostrar que é fundamental que aquele direito humano, que é um novo direito humano, e às vezes eu digo humanitário porque a gente está numa guerra contra um vírus, né? Sim, Então, aquele direito humano precisava ser reconhecido. O sim. hospital, né, tinha que ter um tratamento mais humano. E eu não queria que fosse um favor de médico, porque o favor é como se a gente estivesse atrapalhando. E eu não Sim. queria atrapalhar médicos, porque era tanta gente, tanto desconhecimento do que estava acontecendo com a doença, o que fazer, o que não fazer, não caberia ao médico aquela função. E nisso eu entrei em contato com o deputado federal Célio Studas, que generosamente acatou, aceitou, achou importante, e começava ali a luta. O grupo Vítimas Unidas, que tem a Vana Lopes, uma das vítimas do Abdelmaci, a Maria do Carmo, que ajudou as vítimas do João de Deus, o Uhum. padre Júlio Lancelotti, o Instituto Maria da Penha, enfim, várias União entidades dos e povos. pessoas Uhum. ligadas aos direitos humanos entraram nessa luta na petição que foi feita na Change, e a gente conseguiu quase 120 mil assinaturas. Então foi um Que maravilha. somatório, uma união, porque às Uhum. vezes as pessoas podem imaginar, mas isso é necessário, Infelizmente, a gente ainda vive num mundo onde as leis são fundamentais, né? As normas precisam ditar e, vamos dizer assim, dar limites a alguns comportamentos. Uhum. Nós vivemos num mundo em que é necessário lei para coisas tão óbvias, né? Para coisas Que tão é básicas. algo básico, né? Uhum. De empatia, de perceber o ser humano, porque naquele momento era eu, mas poderia ser outra pessoa, um familiar dos médicos, e isso não foi Uhum. pensado. Aliás, quando me ligaram que minha mãe tinha falecido, a enfermeira ligou e simplesmente disse: o médico pediu os documentos da sua mãe. E eu perguntei o que significa isso, né? Ela morreu? Ela faleceu? Eu não sei. Enfim, era tudo muito cruel, né? Em Uhum. geral, eles chamam a família, né, no presencial, você vai lá, tem um psicólogo, assistente social, tem um aparato, né, quando os médicos chamam que o paciente é terminal,
que te dá um certo conforto. Mas em momentos como esse, de pandemia, ou mesmo de distância física, é muito Uhum. comum, principalmente no norte, no nordeste, não sei, no centro-oeste, mas nas cidades do interior, quando há uma complicação por doença, o quadro é grave, eles transferem para a capital. E aí os familiares ficam impedidos de ver, né? Às vezes vai a Sim. mãe acompanhando o pai. Então, a partir de agora, todas as pessoas, em qualquer situação, seja por Covid, por uma doença infecto-contagiosa, seja por câncer, seja por qualquer tipo de impedimento de uma visita física, agora tem-se esse direito garantido. É ótimo, até porque no projeto de lei que tramitou no Congresso, a ideia inicial era abranger os casos de Covid, mas foi alterado na tramitação para abranger qualquer tipo de doença, né? Exatamente. Quando eu fiz o meu post do Facebook, eu falava exatamente sobre isso. Para a Covid, doenças infecto-contagiosas e a distância física. Uhum. Eu não participei da redação do projeto de lei, eu só recebi o projeto de lei, mas eu achei isso uma contribuição muito boa, porque a Uhum. gente precisa, é uma contribuição importante. Então, e isso ampliar em todas as redes, seja um hospital de campanha, né, seja mesmo em algumas cidades, você tem laboratórios, né, de pequena, baixa, média complexidade, enfim. Mas mesmo nessa situação, para acalmar uma mãe que tem um filho, né, distante, e o filho de repente precisou de Uhum. um socorro, então que esse alento, que esse conforto, que essa paz seja dada à mãe e ao pai, por exemplo. Sim. E Silvana, quando você conseguiu ver a sua mãe, ela já estava inconsciente, né? Pelo que eu vi nas notícias. Foi no celular de quem que você ligou? Do médico que trabalhava no TI? Foi um médico da UTI que fez essa generosidade, esse favor em ceder o tempo. Eu falei com minha Aham. mãe em dois momentos, eu a vi, eu estava muito nervosa, eu não conseguia, né, foram 5 minutos, eu não sabia se eu estava me incomodando, ver minha mãe já estava entubada, inconsciente, completamente sedada. E aí, quando desenganaram, verdadeiramente, eu falei com ela. Acho que 24 horas antes dela falecer, foi uma chamada de 15 minutos, onde eu disse tudo isso, né, que eu amava, que ela tinha sido a Uhum. melhor mãe que eu poderia ter. Eu tive muita sorte com ter os pais que eu tive. E eu falei tudo e disse para ela seguir em paz, que estava tudo bem, estava tudo certo, e que ela fosse evoluir nos outros planos, né? E eu estava essa semana conversando com uma amiga, a Malga de Paula, e ela estava dizendo para mim que a Malga é a viúva do Chico Anísio, é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração profunda. Uhum. Temos lutas semelhantes, estamos sempre juntas. E ela ficou bastante tempo, foi uma grande guerreira, na UTI, entubada, com uma série de complicações, e ela disse que ouvia as chamadas, ela ouviu a mensagem É do mesmo? pai. Ela teve duas quase mortes, então isso é muito importante, porque não é Uhum. apenas para quem está do lado de cá, é para quem Uhum. está lá também. Então, assim É, como os bebês reconhecem quando nascem, né, alguma música que a mãe ouviu bastante durante a gravidez, os pacientes em coma, muitos relatam esse tipo. E mesmo que minha mãe, né, não tenha voltado, de algum lugar ela ouviu. E sim, isso com certeza. é um conforto para mim e para ela. E, inclusive, ajuda no próprio tratamento, né, do paciente que está lá internado, né, no hospital. Ajuda, ajuda, porque assim, o ambiente hospitalar é muito inóspito e amedrontador, é assustador, Sim. né? E uma pessoa estar lá sozinha, isso dificulta, inclusive, na recuperação.
Durante muitos anos eu fui voluntária de uma casa aqui em São Paulo, de uma instituição chamada MAIS, Movimento de Apoio e Integração Social, e na década de 90 a gente fazia um trabalho voluntariado com as crianças na FEBEM, crianças de 0 a 7 anos, 6 anos, 11 meses, Aham. enfim. E antes desse trabalho, o índice de mortalidade era muito alto. E com voluntários, só o fato daqueles bebês andantes ou de colo se sentirem aconchegados, aquilo aumentava a imunidade deles. Sim, Então a resposta imunológica interessante. era alta e se conseguiu com esse trabalho lá dentro diminuir a mortalidade das crianças. Só segurar no colo, dar amor. E um Uhum. paciente sozinho, isolado, numa UTI, diante de uma doença tão assustadora, o quadro dele, eu não tenho a menor dúvida, isso eu estou falando de uma forma leiga, mas de que o quadro dele pode responder satisfatoriamente, bem mais do que uma Sim, pessoa sem contato. o tratamento médico, eu já vi reportagens sobre isso, que ele não é exclusivamente do seu ponto de vista da medicina, com medicamentos, com cirurgias, com acompanhamento médico, né? O apoio familiar, né? O carinho, o amor da família, ele mexe com a pessoa também, né? Sem, Isso faz sem toda a sombra, diferença. sem sombra de dúvidas, é muito importante a gente se sentir, todos nós, né, em qualquer situação que seja, apoiados, aconchegados, a gente está, né, estou aqui com você, Sim, isso já te dá uma paz de espírito e uma vontade de reagir muito grande. Então, vontade de viver. vontade de viver. Né? Muitas pessoas, eu não sei se você sabe, mas 40, uma professora me deu esse dado, cerca de 40% dos idosos morrem em decorrência da depressão. Né? Uhum, A solidão é uma causa indireta e importante uhum, de morte. Né? Então, esse aconchego, e o aconchego também que, e aí eu vou voltar para o mundo jurídico um pouco, essa é uma lei que humaniza, né? sim, Isso é muito importante. Não é uma lei apenas em defesa de um direito humano que é novo, recente, digamos assim, mas que sim, ela humaniza. Ela já deveria existir há bastante tempo. E como você sim, falou, o ideal é de uma sociedade que a gente não precise desse tipo de lei ou de outras leis, né? Que seja uma sim, sociedade honesta, ética, e que todos busquem o bem do outro. Sempre me perguntam, mas a gente tem que estar em primeiro. Eu disse, mas, por exemplo, doutor Rodrigo, se eu te coloco em primeiro e você me coloca em primeiro lugar, nós dois estaremos em primeiro lugar. Mas se sim, eu me colocar em primeiro lugar, talvez você esteja em segundo, em terceiro. E isso aham, desequilibra. Então é importante que a gente comece a perceber que a grande e a maior lei é o amor. Né? E quando a gente foge dessa lei maior, que é o amor, a gente entra em desequilíbrio. E aí as perfeita leis sua fala. humanas vão tentar, né, de alguma forma, consertar, mas somos muito falhos. Então é preciso que cada vez mais as pessoas entendam que é o amor e colocar sempre, na medida do possível, o outro, né, com toda a consideração e preocupação, porque se você estiver bem e você quiser que eu estiver bem, todo mundo vai estar bem. É uma lógica muito simples. Então, o problema da nossa sociedade é a falta de amor. Silvana, maravilhosa sua fala, viu? De arrepiar, maravilhosa sua Obrigada. fala, suas colocações. E você, e repito, que me chamou muita atenção em você, Silvana, sem te conhecer, eu já passei a te admirar muito. Por quê? Porque você não se preocupou em resolver somente o seu problema, né? Você conseguiu falar com sua mãe, depois de se movimentar, correr atrás. Sua mãe, infelizmente, faleceu, mas você não se deu por satisfeito. Assim, eu quero mudar isso no país para todas as pessoas. E você conseguiu. Você entrou para a história do país, Ana. É, e Sim. essa Foi lei, Maria Albani, pode falar. Albani, Maria Albani, que Albani. se fala, né? Maria Albani, É. né? Ela
popularmente está sendo assim conhecida, né? E vai pegar, né? Daqui a muitos anos as pessoas vão ainda lembrar do nome Maria Albani, né? E de sua história, que só de estar o seu nome no Google, que está lá a sua história, como é que surgiu isso, como é que começou tudo, né? Então, assim, você fez a diferença na vida de milhares de pessoas. E essa lei, ela é muito importante, né? Ela tem algumas questões que os hospitais, né, que obrigam os centros de saúde, hospitais grandes ou de pequeno porte, né, a fazerem essa ponte, né? Os hospitais têm que ter mecanismos próprios, um celular ou algum outro equipamento, né? E sempre que não for possível ter o contato físico, é obrigatória aí a videoconferência. Agora, uma questão que ficou na dúvida, que ficou um pouco no ar, eu acho que vai ter ainda discussões, né, na prática, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que os hospitais tenham sensibilidade, Silvana, porque a lei fala que sempre que não for possível realizar a visita, né? Não nesses termos, mas a grande dúvida, você já falou na sua fala, né? Se não for possível realizar a visita porque o hospital não pode receber, como uma pandemia, como coronavírus, ou se não for possível realizar a visita, às vezes os pais, os parentes estão longe, estão em outro país, né? Eu entendo que tem que ser dessa forma ampla, né? Em qualquer situação que não for possível, o hospital tem que fornecer o meio de falar, como você falou na sua fala já, né? Mas eu tenho medo de que os Exatamente. hospitais interpretem de forma mais restritiva, né? E eu achei Eu de uma acho que crueldade. Pode é, falar? eu acho que os hospitais, primeiro assim, como existem protocolos para visita física, né? Então, por Sim. exemplo, pacientes em UTI, você tem três horários durante o dia para visitar aquele paciente. Já existem, inclusive, UTIs humanizadas, onde você fica, o paciente internado, ele tem um acompanhante durante 24 horas. Aham, Né? E esse ótimo. acompanhante vai se revezando. Então, em alguns hospitais, inclusive no hospital onde os meus pais estavam, o Hospital Português do Recife, ou de Pernambuco, enfim, tem a UTI humanizada e eu fiquei com meu pai e me dividia com a minha mãe. Mas Uhum. esse sistema é só, de repente, ser pensado de forma virtual. Então, você disponibiliza os hospitais que conseguirem ter um sistema de câmeras, isso hoje em dia é Uhum. muito barato e simples, né? Esse seria um sistema mais sofisticado, perfeito, ou simplesmente um celular, um tablet que for, o que é muito barato. Sim, Usa-se inclusive o Wi-Fi do próprio hospital, então o custo nesse caso é zero. Não cabe, no meu entendimento, na minha compreensão, que seja uma função do médico. O médico sim, pode ficar em consulta, uma consulta pelo telefone, para tirar as dúvidas dentro do acompanhamento com o paciente. Mas existe, e isso também é lei, a obrigação de ter o setor de assistência social, de psicologia. sim. Então é preciso ver quais profissionais, porque na realidade eles vão fazer apenas a ponte. Não vai ter uma Sim. interação, a gente não vai conversar com o assistente social. Ele está cumprindo um papel, dizer, olha, fica tranquila, está aqui. Uhum. E ver cada hospital, não sei se na lei não prevê, mas o tempo. Então, por exemplo, se você tem uma visita de UTI de 30 minutos, então, se o paciente estiver em condições, ele vai durante 30 minutos, por exemplo, Sim. porque já é um protocolo dos hospitais ter essa visita virtual. É de extrema importância, a distância é muito importante, porque quem tem mais recursos pode ir em hospitais melhores e acompanhar mais de perto. Mas as pessoas em situação de vulnerabilidade, sequer às vezes podem comprar uma passagem, né, de ônibus para ver o Sim. filho. E tirar isso dele é diminuir a cidadania, é retirar Uhum. direitos humanos. Uhum. Então, eu acho que os hospitais têm obrigação imediata, os que ainda não fizeram,
de, enfim, instalar ou definir esse protocolo virtual. Uhum. E as Sim. pessoas precisam saber, a gente tem... Doutor Rodrigo, você sabe que aqui no Brasil, infelizmente, assim, é tudo tão absurdo que as pessoas dizem, essa lei não vai pegar. Né? É uma, Existe isso mesmo. não, é uma coisa louca. Não, não, não existe. Não, lei é lei. Se você não Sim. gosta, tem que cumprir. Né? A César o que Uhum. é de César, a Deus o que é de Deus, mas você tem que cumprir, não é o que você acha. As coisas não são, a legislação não existe porque uma pessoa legislou absolutamente com interesse próprio. É claro que a gente sabe, Sim. né, que existem leis em desuso, leis colidentes com a Constituição. Aliás, eu fiz parte como jornalista da consolidação da legislação brasileira em Brasília. Então, a gente tem um cipoal jurídico muito grande, há uma produção de leis aqui no Brasil excessiva, e isso dificulta, nenhum Sim. operador do direito conhece, né, exatamente porque... Mas essa é uma lei muito única, né? Essa é uma lei base que eu acredito, como você falou, daqui a muitos anos as pessoas vão estudar, né? Assim, nossa, mas fizeram uma lei para isso, né? Sim. É como a história da evolução da humanidade. Sim. Uma conquista e tanto. Silvana, eu até comentei com a minha esposa, que a minha esposa é médica, já trabalhou em UTI também, que eu, que eu entendia, ela ficou muito satisfeita com a aprovação dessa lei também, ela não vê nenhum problema, inclusive na rotina lá do hospital, ela não vê nenhuma que isso vai atrapalhar em nada. É como você disse, não é o médico para fazer isso, mas uma equipe assistencial, um psicólogo, uma equipe de apoio. Mas eu comentei que nas UTIs deveria haver, né, em cada bloco ali que fica o paciente, um mecanismo ali, uma câmera que permitisse a família do celular ver 24 horas o seu parente, né? Porque é muito agoniante a gente ter um parente na UTI e, e poder ter notícias de tempos em tempos, ou então poder ver de tempos em tempos, se a gente pudesse acompanhar isso de forma ininterrupta, seria muito melhor. É claro que estou falando isso, mas eu acho que pode ser utopia de minha parte, mas eu acho que para muitas famílias isso seria maravilhoso se eu pudesse ter notícia 24 horas de um parente querido que está ali internado. É, Agora, pelo... Desculpa, pode falar, pode imagina. concluir. Não, pelo menos por mais tempo, né? Porque alguns É, procedimentos, eu até entendo os médicos, por exemplo, se o paciente está morrendo, o familiar não está lá, se tem uma intercorrência, né? E quem está aqui do lado de fora vai assistir meio impotente, isso pode causar algum problema. sim, sim, Mas se pudéssemos realmente, o doutor Rodrigo, ter um tempo maior de visita, né? Após, claro, para não expor o paciente, então o paciente está tomando banho, ou está em algum sim, procedimento, isso a gente tem que respeitar, porque quando a gente está no físico a sim, gente sai, né? Mas eu realmente concordo se a gente pudesse ter mais tempo, né? sim. E cada um, de repente, enfim. Eu coloquei música para o meu pai. Ele Uhum. estava em coma e eu colocava, o meu celular eu colocava música para ele ouvir. Ele gostava muito do Luiz Gonzaga. Aham. E eu pedia muito, né? Pai, volta, volta. E, enfim, os dois cumpriram Mas, maravilhosamente a missão. sim, foi muito próximo, né, um do outro, né? Foi, foi bastante. E eu acho que a lei, inclusive, ela humaniza também a conduta dos enfermeiros, dos profissionais, médicos, Uhum. porque, como eu falei anteriormente, a pessoa diz, olha, o médico pediu os documentos da sua mãe. Não é dessa forma que... eu sou uma É, pessoa, a enfermeira é uma pessoa, minha mãe é tudo para mim, então é se colocar no lugar do outro. sim, Eu acho que empatia. dessa empatia, dessa forma, a gente vai diminuir bastante a produção de leis, porque
o legislativo, o judiciário avançam conforme o avanço moral da sociedade. E eu acho que a Lei Maria Albani, ela traz, a base dela é o amor, né? É o amor pela minha mãe, mas o amor por todos, porque eu senti uma dor que todos podem Uhum. sentir. Algumas pessoas disseram, mas eu não quero ver. Eu disse, se você não quer ver, não tira o direito de quem quer, Exatamente. né? Então, É, e eu agora me sinto, esse amor, né, de mãe e filha, está multiplicado. Em cada visita, sabe? Eu aham, acho que nessas visitas terão o meu amor e o da minha mãe. Que eu espero que sim, ajude na cura também. sim, com certeza. Fez toda a diferença, Silvana. E na vida de todos os brasileiros, que é um direito que as pessoas desconhecem, né? E que eu espero que os hospitais tenham esse protocolo de avisar que a pessoa, eu acredito que a maioria das pessoas, se você chegar e perguntar, sabia que tem esse direito? Acho que a maioria não sabe, até porque a lei é muito nova, né? Então, os hospitais têm que ter um protocolo de avisar, olha, seu parente está aqui, se você quiser falar, você tem direito a tantos minutos por dia, videochamada, só se mandar um WhatsApp para esse número e agendar, né? Porque se isso não for avisado, as pessoas vão continuar sem exercer esse direito, né? Então tem que ser Sim, avisado. Eu acho que na lei deveria ter obrigado os hospitais a darem ciência, né, aos aos parentes do paciente, pacientes, exatamente, que tinha esse os direito, porque familiares. a maioria das pessoas desconhece esse direito, né? Então é bom a gente estar sempre divulgando, né? A Isso. imprensa divulgou recentemente. É uma E cadeia que a gente precisa fazer, né? sim, Divulgar, eu acho que vocês, operadores do direito, né, juízes, promotores, os promotores, principalmente, para que os cidadãos saibam desse novo direito. E eu me lembro que na época, ainda em abril de 2020, o Ministério Público de Pernambuco lançou uma nota técnica. Então ah, é? já há esse posicionamento do Ministério Público. Então, Que bom. e é divulgação, divulgação, Uhum, porque as pessoas não vão reivindicar algo que elas não têm informação. Então, elas vão exatamente. passar por uma dor desnecessária agora. É Uhum, cobrar dos hospitais, fiscalização vai ser cada pessoa. Né? Então, sim, quanto mais divulgarmos, quanto mais falarmos da Lei Maria Albani, né, 14.198, melhor. E eu acho que, como eu sim, te falei antes, doutor Rodrigo, mais uma humanização, mais um mecanismo de humanização do sistema hospitalar. Eu agradeço muito a todos os médicos, né, que nessa pandemia foram heróicos, médicos, sim, enfermeiros, todos os funcionários de hospitais públicos, privados, de campanha, né? Então, toda a classe, né, da área de saúde, eu tenho uma profunda gratidão, porque não é fácil. E eles agora sim, estão também, enfim, sendo afetados por jornadas exaustivas, sim, e a gente precisa também que todos sejam cuidados. Então, gratidão a todos da área de saúde. sim. E, Silvana, agora alguns pontos sobre a lei, que é bom que fique claro também, que esse direito existe, mas ele não é um direito incondicionado ou um direito absoluto, porque a própria lei ela fala que deve observar aí os protocolos médicos. O médico tem que falar que aquele paciente ele então nem sempre, ainda que esteja internado, vai ser possível que o paciente receba essa ligação por videochamada, né? Então que é bom que isso Se o fique claro paciente, também. claro, eu entendo isso como o seguinte: o paciente de repente está num procedimento, né? Uhum. Um procedimento às vezes e aí não dá Sim, para que é maior, enfim. Mas eu não acredito que os médicos, que algum médico tenha a insensibilidade, a falta de empatia de recusar
uma chamada dessa. São Mas, em raros casos que isso pode sim, acontecer, mas né? ele tem que fundamentar por escrito no Por prontuário do escrito. paciente. Então, assim, não é Exatamente. simplesmente negar, tem que explicar o porquê está Exato. negando, né? E um outro ponto Exatamente. interessante é que ali resguarda as imagens da transmissão ali. O hospital não pode divulgar essas imagens. Elas têm que ser mantidas de forma sigilosa, ou seja, é um direito do paciente, dos familiares, inclusive do profissional de saúde, ter a imagem preservada nas videochamadas, né? Correto. Perfeito. E é É por um isso que momento eu muito... acho, essa questão, inclusive, causou no início, dentro dos hospitais, um certo incômodo, porque pela videochamada poderia, enfim, aquela imagem do paciente sair, circular, e isso também poderia, de alguma forma, causar problemas legais ao hospital. Então, Uhum, talvez isso tenha sido, a princípio, um pouco de, enfim, resistência. Mas só uhum, temos a ganhar. Eu acho que ninguém que está com um parente, até porque não vai ser qualquer pessoa, né? Como tem nas visitas, um por um, a gente vai ver o tempo. uhum, Não sei como eles vão fazer. Então, a própria família vai autorizar, fulano vai falar, essa pessoa. sim, Então, não, eu não vejo problemas de quebra de sigilo ou de usar sim. de uma forma negativa isso. E uma outra previsão da lei que eu achei muito importante, foi ali, foi muito feliz, que foi o que aconteceu com você, de autorizar, de prever a possibilidade da videochamada para pacientes inconscientes, né? Porque certamente essa seria uma vedação que os próprios hospitais criariam. Você, olha, tem inconsciente, não tem que fazer videochamada. E ali foi expressa, Sim, né? Desde que previamente autorizado pelo paciente ou por familiar, né? Então, exato. foi um, a lei foi muito feliz nessa previsão. Exatamente. É porque não importa, né? Algumas pessoas acreditam que o paciente possa ouvir, outras não. O importante é o que a gente acredita, né? Sim, E isso é de fundamental importância. E eu quis ver a minha mãe. sim. Foi uma escolha minha, eu queria me despedir. Como jornalista, eu consegui, né, isso rapidamente, mas aqui em São Paulo, as pessoas têm mais facilidade, alguns hospitais e os mais ricos já faziam isso, mas na maioria das cidades, e principalmente no interior do Brasil, eu gostaria que essa lei, a Lei Maria Albani, chegasse até eles e disse, olha, você tem, teu filho não sofra mais, você vai, Sim, pelo menos 1 hora por dia, você vai vê-lo. sim, com certeza. E um outro ponto que fique claro também é que as pessoas têm direito a somente uma videochamada por dia, né? Isso, Se quiser ligar 2, 3 vezes no dia, somente por faculdade do hospital. Não são obrigados a aceitar isso. mais de uma por dia. Eu acho que assim, poderiam ser 3. Como é a conduta, Hum. o protocolo de visita de UTI? Uhum, Na enfermaria, isso já é mais o tempo que você quiser. uhum, Mas é o mínimo, é 1 vez por dia, esse é o mínimo. sim, é o mínimo. Agora, o Uhum, ideal é que os hospitais usem o protocolo das visitas físicas da mesma forma que as visitas virtuais. Então, uhum, 3 vezes ao dia, se o paciente estiver consciente, isso é muito importante. E meia hora passa muito rápido. A gente está conversando aqui 1 hora verdade. e voou o tempo. Então, de manhã, acorda, um bom dia, faz-se uma prece, estamos aqui, olha quem está aqui esperando por você. Isso é Sim, extremamente importante. À noite, quando o ambiente ainda está mais pesado, sabe? Eu, seria esse o ideal. Espero que os hospitais façam isso e não apenas cumpram a lei. é, Cumprir a lei é o básico, é, né? É preciso que eles se humanizem sim. verdadeiramente. Talvez vai depender de cada situação, do número de pacientes internados, de pessoas querendo utilizar a videochamada. Às vezes, se tiver uma situação tranquila, os hospitais até concedam essas videochamadas número maior do que uma vez, né? Sim, eu acredito que é possível. É só, Tomara. enfim,
ver, né, os assistentes sociais, psicólogos, mesmo, enfim, Uhum. sistematizando, é isso. Eu acho que é tranquilo e de extrema importância. Vai diminuir o tempo de internação, eu tenho certeza. Sim, também acredito muito nisso. E, Silvana, um outro ponto importante é que a lei ela não trouxe consequências para quem não cumpri-la. Então, por exemplo, se o hospital fala assim, olha, nós não vamos conceder o direito à videochamada. Quais são as consequências? A lei não falou nada. Mas ainda assim há consequências. Uma delas é uma multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, porque a relação entre o paciente e os familiares é uma relação de consumo. E uma outra consequência é dano moral, né? A pessoa tal que se recusar a realizar as videochamadas, na minha avaliação, ela causa um dano moral inequivocadamente para a vítima e para o paciente, para o familiar e para o paciente que está internado, né? Além de eventual responsabilidade disciplinar do profissional de saúde que se recusar a realizar a videochamada, né? Então, ainda que não haja previsão de sanção, é possível haver sanção, sim. É muito, muito bem lembrado, doutor Rodrigo, esse ponto é de extrema importância. Infelizmente, a maioria das leis não prevê, né, a Uhum. punição aos que não a cumprirem. Mas a gente precisa entender que se uma lei está ali é para ser cumprida, Sim. né? Já existe uma norma técnica do Ministério Público, então isso é implícito, mas aqui no Brasil, além, enfim, de não ter, eu acho que o descumprimento por si cabe, o dano moral, como bem Sim. falou e bem sabe mais do que eu, mas eu acho que de outras formas também, obrigar ao cumprimento, né? Se é um hospital Sim. público, por exemplo, enfim, eu vejo aí também prevaricação, Uhum. né? Dentro de unidades, me corrija se eu estiver errada, mas né, os hospitais Sim. públicos teriam que cumprir a lei. Então, se uma lei, né, e é um direito, enfim, humano, mas também da área do direito médico, e é um hospital público, ele tem que cumprir a lei, ou ele Uhum. está prevaricando. Sim, pode ser se ficar comprovado o interesse ou sentimento pessoal e não cumprir a lei, né, pode caracterizar crime, sim, né? Mas, É, mas é isso, Silvana, assim, a sua história é muito comovente, é emocionante. Eu agradeço é, mais uma vez pela sua luta, né, e que sirva de exemplo para os brasileiros em não aceitarem calados, a violação de direitos tão óbvios como era o seu direito. Como você disse em uma das suas entrevistas, já deu várias entrevistas, né? uhum, É um direito humanitário, né? O direito a despedir daquela pessoa que amamos, né? E, e ao ler as suas entrevistas, elas nos tocam profundamente, em ver como as pessoas conseguiram ser tão frias e cruéis em negarem uma videochamada com a sua mãe, que já estava numa situação extremamente delicada, né? Era a sim, última oportunidade que você tinha de ver a sua mãe viva, né? E as pessoas vão falar isso. não. É, Isso choca muito, Silvana. é, Como as pessoas conseguem ser tão frias. exatamente, a gente se sente no lugar do pedinte, e eu vou te falar, doutor Rodrigo, que foi esta causa que me sustentou. E eu a tenho como um presente de Deus, do alto. Porque eu vivo de lutas, né? Eu tenho uma ONG em Uhum, defesa dos animais e do planeta. uhum. Eu vi, muito bacana. Obrigada. E aí, assim, essa causa de querer dar também aquele conforto que no fim eu senti e me sustentou no momento em que eu passei por muita tribulação e muitas perdas, né? Então, meu tio, José, morreu um dia antes do meu pai, foi meu pai, e assim Uhum. foi indo vários, que é um pouco da tua história, né? Quem parte leva um pedaço de você mesmo. Você vê teu passado, quando criança, eu Sim, fiz isso, se esvaindo. E para ter um controle também mental no meio de uma pandemia, porque eu fiquei presa em Recife, eu não conseguia voltar para São Paulo, os aeroportos estavam fechados, era naquela época o auge da pandemia.
E essa luta me alimentou, essa luta me confortou. Então, é com muito amor que ela nasceu, é com muito amor que ela é dedicada, né? E em homenagem também a todas as vítimas, a todas as famílias que não tiveram oportunidade de se despedir. Então, é esse conforto, esse amor. E vamos seguir, tentar seguir essa lei, né, única, Sim, porque só sim, existe uma lei, só existe um sentimento, que é o amor. sim, Tudo deriva do amor e da falta do amor. Então, se a sim, gente buscar viver, a gente vai ter um mundo mais saudável, inclusive, né? Sem desmatamentos, sem sim. ofensas de todas as ordens, a todas as formas de vida, inclusive os mares, o ar, os rios, né? Preciso viver, e é assim que eu vivo, tento, né? Perfeito. Viver cuidando de tudo que aqui existe e tudo que aqui habita. Silvana, muito obrigado. A sua fala foi incrível. Eu vou deixar a live disponível para quem que tiver interesse em ver e conhecer a história diretamente, né, da fonte. É uma coisa a gente ler o que está sendo publicado por aí, outra coisa a gente ouvir diretamente de você que deu causa a essa lei, né, que mudou a realidade do país para sempre, né? Então, para mim é um Obrigada. motivo de muito orgulho e alegria poder conversar, bater esse papo, tá? Muito obrigado mais uma vez por ter aceito. E eu estou à sua disposição também, tá? Para outros assuntos. Vamos. Eu vi que você é engajada na melhoria, né, do mundo, né? Que você não vai muito além daquilo que você pode fazer só para você. Você pensa nas pessoas, né? Isso é maravilhoso. Precisamos de pessoas aí, né, igual a você no mundo para o mundo ficar melhor, né? Então, Imagina, eu muito devolvo tudo obrigado. isso, doutor Rodrigo, te devolvo de coração. Você é uma pessoa e um juiz que faz a diferença, né? Pessoa Obrigado. principalmente, e a gente precisa de luzes no mundo, como a que você dá. E eu quero muito, muito agradecer, eu fiquei muito emocionada com o teu post, fez uma diferença gigantesca, esse apoio também ajuda, né, nessa caminhada que às vezes não é fácil, mas assim, eu espero que a gente não perca o contato, que seja daqui para Não, frente, não. que nós Sim, nos unamos para o bem, né, que a gente possa juntos aí, sua esposa, você, filhos, enfim, fazer para o mundo o que o mundo está necessitando e agradecer, e que tenhamos mais pessoas, mais juízes com a sua consciência, o seu entendimento, o seu julgamento. Eu agradeço muito e eu espero que as pessoas que participaram, entraram, saíram, que possam, cada uma delas, divulgar essa lei, com essa nova certeza. lei, né, que Uhum. traz um direito humano, um direito humanitário, mas principalmente amor, que é o que a Sim, gente mais precisa. sim, perfeito, Silvana. Muito Legal. obrigado de coração, tá? Coração. E eu estou sempre à E até. disposição, tá? Legal. Obrigada. E obrigada a todos que assistiram. Obrigado a todos que nos assistiram e vai ficar salvo e o número de pessoas que vão assistir vai aumentar bastante. Legal. Um abraço. Então tá, um abraço, boa noite, tudo de Boa bom. noite. Tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau.